noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo carnívoro. Hoje nós vamos conversar com o Jean Amorim, que é o Amorim Bodybuilder, né? Conhecido como Amorim Bodybuilder aqui no Instagram. Ele é natural do Amapá, tem 39 anos, é professor, coach de alta performance, atleta de bodybuilding e powerlifting e competidor também de bodybuilding desde 2012. E ele tem 14 títulos aí, gente. E faz cetogênica desde 2014 e carnívora desde 2019. Ele é um exemplo e tanto aí para nós de que não precisa de carboidrato para construir massa muscular, né? E eu não sei se o Amorim já entrou por aqui. Você já viu ele por aí, Cobra? Entrou. Vamos ver se eu consigo chamar agora, então. Boa noite, Amorim. Boa noite, galera. Como é que tá? Seja bem-vindo. Fala, Amorim. Tudo bom? Como é que você tá aí? Você tá no Amapá, né, Amorim? Isso? Eu sou aqui do Amapá, né? Estado do Amapá, cidade de Santana, né? Que é uma cidade que fica próxima à capital. E eu moro, na verdade, aqui desde a minha infância, né? Sou amapaense da Gema, como diz a galera. Olha que legal. O seu sotaque não mente, né? É lindo. Eu adoro esse sotaque aí, pessoal. Do norte, do nordeste, porque eu sou do sul, né? Eu sou de Porto Alegre. E o Cobra é do Espírito Santo. Eu sou do meio. Tá lá em cima, lá embaixo, eu tô no meio. O Brasil é maravilhoso. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer muitas cidades brasileiras, né? Competindo no fisiculturismo, e a gente já tem aí um feedback bacana com todo mundo que tá no Brasil todo. Conheço de norte a sul do Brasil, né? A única cidade do sul que eu ainda não viajei foi Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul ainda não fui, mas o restante, Paraná, tá na hora, Catarina, então, que você vem conhecer aqui. A gente já teve. Comer bastante Comeu churrasco aqui. aí, né? De uma carne gaúcha. Aprendeu umas técnicas novas. Isso aí. Técnica nova. Ó, queria que vocês me ajudassem a não esquecer. A vovó Fit me mandou a Silvia me mandou uma pergunta para fazer. Sim. Na hora que for da hora da pergunta, se a gente lembra de puxar dela, tá bom? Tá. Não, depois ela puxa minha orelha. Tranquilo. Tá. Vovó, não quer colocar ali no balãozinho com interrogação a pergunta de novo para a gente não esquecer? Que ela entrou aqui, ó. Boa noite, vovó Fit. Ela já entrou aí. Já. Bom, então, gente, eu vou pedir então para o Amorim se apresentar oficialmente. Eu já dei aqui uma bio dele, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho aí, né? De onde você vem, você já falou, mas eu queria falar assim, que você falasse do seu trabalho, desse seu trabalho dentro dessa atividade de alta performance. Contar um pouquinho da sua história. Sim, tranquilo. Desde já, eu já agradeço já o convite, né? O convite de vocês terem me chamado, né? Eu já venho acompanhando aí todo mundo que é do meio carnívoro. Já fiz já aí com a Jade, com o Henrique Altran. Basicamente, muita gente, pessoal da Low Carb também. A galera sempre me chama. E aí a gente começou a ter esse feedback aí com todo mundo, até porque não é muito comum, né? Tá entendendo? Não é muito comum a estratégia de carnívora ou cetogênica para alta performance. Então, digamos assim, me apresentando, né? Eu me chamo Jean Amorim, né? Hoje eu estou com 39 anos de idade. Sou praticante de musculação desde os meus 15 anos, entendeu? Então já tem aí uma trajetória muito grande, né? Fui praticante de capoeira também. E aí a gente, nesse caminho, né, digamos assim, da minha vida, eu sempre tive vontade de participar de competição de fisiculturismo, até porque eu sou daquela época que ainda a gente tinha muito contato com revistas, né? Então não tinha internet, então não era esse boom da internet que você tem, informação e tal. Então eu acabei, a partir de 98, 99, comecei a consumir muita revista
periódicos, né, que você encontrava nas bancas de revista. Então, a minha primeira fonte de conhecimento foi essa, entendeu? Então, isso gerou, digamos assim, uma vontade de conhecer o bodybuilder, tá entendendo? Porque o bodybuilder, primeiro que ele é um esporte americano, né? A palavra bodybuilder significa corpo em construção. E aí, então, eu achava muito da hora, até porque sempre fui fã do Arnold Schwarzenegger. Quando eu era criança, eu não sabia que o Arnold ele era fisiculturista. Na verdade, tinha sido fisiculturista, eu só conhecia ele como um ator. E aí, como eu falei, nessa época, quem é dessa época não sabe que a informação a gente acabava só tendo no nosso dia a dia. E aí foi que um dia eu me matriculei numa academia no ano de 99, e aí eu vi um pôster do Arnold, né, entendeu? E, pô, eu achei aquilo ali, cara, quem é esse cara aqui? Eu identifiquei a imagem dele, né, e aí eu comecei a associar e comecei a conhecer. Nessa época, eu já estava ali no processo, terminando meu ensino médio e tal, para ir para a faculdade. E aí, quando eu entrei na minha faculdade, eu conheci, no ano de 2003, eu conheci um professor, né, que na época ele tinha 30 anos de idade, que tinha sido fisiculturista. Então, assim, é aquele negócio da lei da atração, né? Você pega, você tem aquele sentimento, visualizou, e aí parece que as coisas vão aparecer na sua frente. Foi aí que aconteceu. Eu tinha muita vontade, mas eu não tinha a oportunidade, não tinha o conhecimento técnico para levar adiante. Aí eu conheci esse professor, que é o professor Amerson. Eu estava com uns 20 anos na época. E aí ele tinha sido fisiculturista, levou um álbum lá. Pô, eu achei o álbum de uma competição que ele tinha participado. E aí eu peguei, olhei assim, pô, bacana e tal, era legal. E comecei a conversar a respeito. E nessa época ele me mostrou revistas, ele me emprestou VHS, entendeu? E aí eu fui meio que, tipo, me incorporando nesse processo de conhecer o bodybuilder. Nessa época, eu nunca fiz preparação para campeonato. E aí, por quê? Porque eu estava assim, naquele processo de segurança, conseguir um emprego, melhor terminar a faculdade, tá entendendo? Então, assim, eu sempre deixei de lado esse meu sonho. Quando eu passei, esse foi o ano de 2003. Quando foi no ano de 2012, entendeu? Aí naquela questão do homem moderno, né? Você entra numa rotina de trabalho, emprego, rotina estressante, acaba saindo ali do teu foco, começa a engordar. E aí eu fui fazer um exame admissional para um concurso público que eu tinha passado na época, no Instituto Federal do Amapá, professor e tal. Aí eu fiquei olhando assim, o médico foi ver, meus exames já estavam todos alterados. Eu tinha ficado assim mais ou menos Eu nunca parei de treinar. Mas assim, nesse período de 2010, o meu filho caçula tinha nascido. Então eu tinha dado uma parada, dei uma engordada. Então aí aquele negócio assim sabe aquela questão a gente começa a deixar a vida ser levada, né? Pelo sedentarismo, entendeu? Pelo comodismo. E aí eu tinha deixado de fazer muita coisa. Então foi mais ou menos 1 ano e meio que eu deixei de cuidar da minha saúde através do exercício físico e da alimentação. E aí o médico ouviu os exames, ele falou, olha, cara, tu já tá com uma arritmia cardíaca. Aí nessa época eu tava com 28 anos de idade. Eu olhei assim, cara, eu preciso me cuidar. Como eu já tinha todo aquele conhecimento, bastava fazer o quê? Pô, aplicar o que eu já sabia, o que eu treinava e tal. E aí eu comecei a voltar. Nessa época que eu voltei, o fisiculturismo tipo, tava te deu um boom no Brasil, tá entendendo? Então, assim, no ano de 2003, a gente teve a primeira edição do Arnold Classic, entendeu? Que foi o evento do Arnold, ele trouxe para cá. E aí começou a aparecer essa galera maromba, Felipe Franco, galera aí que é envolvida aí no meio da maromba, tá entendendo? Então, assim, eu falei assim, pô, eu acho que tá na hora, eu tava com uma estabilidade legal. E aí eu participei da minha primeira competição de fisiculturismo, entendeu? Deu bom, legal, né? Que foi aqui local. No primeiro ano eu fiquei em 4º lugar, que foi em 2013, e quando foi no 2014 eu já fui campeão e participei do meu primeiro campeonato brasileiro em Ribeirão Preto. Aí eu já comecei a focar um trabalho para quê? Para mim chegar numa competição em alto nível, né? Então, de 2012 até 2015, eu já fui campeão brasileiro. Entendeu? Então, assim, eu consegui, em um pouco mais aí de 2 anos, entendeu? Chegar em alto nível no esporte. E em 2015 eu participei do meu primeiro campeonato mundial. E foi ali que foi o meu divisor de águas. Por quê? Porque eu fazia as minhas preparações, assim,
nos meus primeiros anos, assim, digamos assim, naquela dieta, cada 3 horas, entendeu? Deixa para zerar o carboidrato na última semana, para fazer supercompensação. Então, eu me preocupava muito com isso aí. Mas quando eu fui para o campeonato mundial, eu conheci atletas do Irã, eu conheci atletas coreanos, eu conheci atletas russos, e eles já faziam essa estratégia. Entendeu? Então, assim, pô, o cara fazia muito cetogênica e muito jejum intermitente. Aí eu olhei assim, pô, eu já tava fazendo ali um jejum ali de 12 horas, um jejum de 16 horas, mas eu nunca imaginei fazer jejuns mais longos, né? Então, quando eu me introduzi nisso aí eu falei assim, pô, cara, o caminho é esse, entendeu? Então eu investi mesmo, eu não fui aquele cara que pegou uma estratégia e aí todo mundo entende que estratégia de dieta ela tem que ser feita assim. Tu tem que aplicar ela e, digamos assim, porra, apliquei aqui e vou ver se vai dar certo. Eu tenho que ter um longo prazo para isso, né? Não é? A galera hoje quer sair pulando, né? E aí eu comecei a trabalhar em cima da cetogênica com uma pegada bem... Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar em carnívora na época. Para mim era cetogênica mesmo, entendeu? Só que assim, eu sempre reduzi muito os vegetais, eu comia bastante gordura, dava uma opção especial para carne, porque eu via que a carne dava um anabolismo diferente para mim, e comia também peixe. Então, nesse período de 2015 até 2017, foi o período que eu mais ganhei campeonatos, fazendo a estratégia de dieta, aliando o jejum e a cetogênica. Nesse processo, então, eu acabei me tornando uma autoridade, porque qual foi o ponto-chave do meu desempenho? Foi focar no treinamento, porque eu olhava, a cultura fitness, ela mudou muito dos últimos 10 anos para cá. Ela começou a valorizar muito o treino em máquina e começou a deixar de lado os treinos dos exercícios livres, tá entendendo? E aí eu fui perceber, pô, aonde que tá o X da questão para ganho de massa? É investir no exercício livre. E quando foi a partir do ano de 2019, eu já treinava pesado, entendeu? Mas eu não tinha um conhecimento muito amplo em relação à cultura de treinamento. Conhecia, e aí quando foi em 2019, eu abri o meu ginásio, e aí eu acrescentei mais isso, a cultura do powerlifting, que na época o Brasil ele ainda não é muito, digamos assim, não tem muito contato com essa cultura ainda, né? Que é também o esporte dos Estados Unidos. E aí eu associei, trouxe o powerlifting, trouxe o bodybuilding e associei a carnívora e fui descobrir que muitos powerlifters também são carnívoros. Só que como assim? Hoje a gente tem uma ideia assim de divulgação. O mundo é muito grande, tá entendendo? Então, naturalmente, a gente vai acabar encontrando muita gente de fora. E aí eu comecei Ô, Amorim, só deixa eu te fazer uma interrupção. Explica pra gente o que é o powerlift, porque eu acho que tem muita gente aqui que não sabe. Deixa eu aproveitar. Beleza. Deixa eu aproveitar que a Alessandra fez a interrupção. Tá dando um pouco de eco na sua voz aí do Amorim. Tá dando um retorno. Tá dando retorno. Talvez diminuir um pouquinho o volume do celular no retorno. Deixa eu dar uma dica. Ou se você tiver um fone na mão. Vou pedir pro meu filho pegar. Ele já botou a cabecinha aí atrás. Ele tava dando... Deu legal aí? Deu legal? Melhorou, mas tá com... Eu acho que era o áudio. Tá com microfonia? É uma microfoniazinha, isso aí. É uma microfonia, né? Vamos ver, se você conseguir um fone, eu vi o pessoal falando aqui na timeline também, eu não quis interromper. Mas... aproveitei que você interrompeu aí. Vamos seguindo. Melhorou. Pode falar aí. O que é o powerlift? Então, explica pra gente. O powerlift ele é um esporte também que é envolvido com a musculação. Na verdade, sim. A musculação é o powerlift, entendeu? O que é o powerlift? Ele é um esporte onde você aprende a refinar 3 movimentos básicos. Eu falo movimento, não exercício. Quais são esses movimentos? O levantamento terra, o agachamento e o supino. Aí o esporte, ele consiste o quê? Do atleta, ele aprender a tirar a maior carga. Então, ele vai para a competição e ele tem 3 tentativas para cada um desses movimentos. E aí, o atleta que conseguir fazer a melhor carga, tirando e fazendo somatório de todos os outros exercícios que ele realizou, ele tem um somatório e ele é um atleta campeão. Então, o powerlift, ele foca em desenvolver força, entendeu?
Só que aí que é o ponto da questão. O powerlift e o bodybuilder são duas práticas que estão juntos. Entendeu? Então, assim, o que aconteceu hoje aqui no Brasil? O Brasil, ele trouxe uma musculação gourmetizada, digamos assim. Ou seja, a cultura fitness, ela entrou, aí começou aquela ideia, tu não pode agachar passando os 90 graus. A regra do powerlift diz assim, que você tem que fazer o agachamento passando os 90 graus. Então, por que essa cultura começou a ser divulgada? Porque começou a existir uma ideia de não fazer força. Fazer força era perigoso. Fazer força ia causar lesão. E aí, por exemplo, o levantamento terra. O que é o levantamento terra? Aquele exercício que você tem a barra e tira do chão. É um dos exercícios mais anabólicos que tem e desenvolve todo o seu corpo. E o supino reto, basicamente, a maioria das pessoas, 90% das pessoas não sabe fazer o movimento do supino reto nas academias. Por quê? Quando o cara ele entra no banco, vou dar um exemplo, se vocês entram, conhecem as academias, o cara entrou no banco, aí ele já levantou a perninha para cima, ele se posiciona errado, e o movimento do supino, ele existe toda uma técnica de travar a escápula para poder preservar os ombros, entendeu? Aí a escápula, quando trava, ele consegue fazer com que o dorsal fique como uma base. E aí a pessoa faz o supino, ele consegue realizar o movimento. E basicamente o powerlift, ele deveria ser a base de toda a estruturação de treinamento das pessoas, entendeu? Então ele é desconhecido no Brasil. Agora, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, tem algumas cidades que são bastante referência no powerlift. Então, eu acabei trazendo isso em 2019 para cá e acabei sendo pioneiro. Hoje eu realizo eventos e aí eu tento mostrar de maneira clara como que a pessoa tem que treinar. E assim, eu acho que vocês já ouviram falar na RM, uma RM. O que é uma RM? É uma repetição máxima para determinada carga de exercício. Então, por exemplo, a pessoa ela faz um teste de RM. O powerlift, ele trabalha isso. O objetivo do powerlift é tirar o máximo de força, tá entendendo? Ele aprender a mensurar a força dele. Agora, imagina só. Eu preciso do powerlift para treinar? Sim, porque eu vou aprender as técnicas, a boa postura, como é que eu faço o refinamento do movimento e como é que eu tiro a RM. A partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu trago a RM para o meu dia a dia, eu vou melhorar minhas porcentagens, entendeu? Então, eu vou saber mensurar como é que está o meu treinamento. Aí eu chamo isso de periodização, que basicamente hoje 99% das academias não trabalham com periodização. O cara chega lá, paga a academia, entra numa máquina, a maioria das academias investe muito em maquinário. Então, o powerlift meio que ele é essa essência do treino. Tá entendendo? Ele é a ponta da lança, né? Digamos assim, da cultura física, entendeu? Então, se eu for contar para vocês desde o período da Grécia, aí você vai ver que o princípio da sobrecarga sempre foi uma coisa muito usada em todos os tipos de treinamento. Só que, como eu falei para vocês, a cultura fitness, ela gourmetizou. Então, a ideia do treino fofo. Não, vamos trazer o treino fofo que a pessoa não pode se machucar e tal. E existe todo um cronograma, existe todo um trabalho. E aí o powerlift, ele vem para complementar o que o fisiculturista precisa. Inclusive nas escolas dos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, China, Rússia, o powerlift ele já está na escola, ele está dentro da escola, entendeu? Ele está dentro do currículo. Então, ou seja, a molecada ela já sai já tendo uma noção de treinamento, entendeu? Então, assim, o brasileiro ele precisa ainda entender que para ele poder mensurar e ter resultados máximos em termos de musculação, ele precisa associar a cultura do powerlift com a cultura do bodybuilder. Aí ele vai ter resultado. Basicamente é isso aí. Por isso que eu sou um grande divulgador do powerlift no Brasil. Bacana. É chocante, né? Que a galera quase não... assim, eu falo muito assim, hoje a gente tem um movimento muito grande pelo Brasil de levantar a cultura do treino forte, entendeu? Porque, como eu falei para vocês, existe um monte de crença. O Amorim deu uma travadinha para nós, Amorim. Só deixa restabelecer aí que a gente não está te ouvindo.
Deu uma travadinha aí, né? Deu uma travada. Eu acho que ele deu uma travadinha. Esperar um pouquinho. Pessoal, aproveitando aqui essa travadinha aí do Amorim, coloquem as perguntas de vocês aqui no interrogaçãozinho, tá? Ó, o Amorim Caiu. saiu, deve entrar de novo aí. Vou mandar o convite para ele. Vamos ver. Tá, pessoal? Então coloquem as perguntinhas de vocês aí no balãozinho com a interrogação, que aí vai para a caixinha de pergunta, e aí depois no finalzinho da live a gente vai responder. Deixa eu ver aqui, o Amorim não tá. Convidar de novo. Mandei o convite. Aí, voltou. Voltamos. Então, mudei aqui. Tá. Pode falar. Vamos E aí, então, bom, Ah? Amorim, aí você estava falando aí antes dessa mudança para a cetogênica, né? Que você entrou na cetogênica em 2014. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, dessa mudança, porque ali você já entrou em estado de cetose, você já estava consumindo mais carnes e gorduras. O que você sentiu, assim, de mudança real no seu dia a dia e também nos seus treinos, né? No caso, com a carnívora, né? Já na cetogênica, porque daí já também teve uma alteração ali, né? Na cetogênica, eu já tive uma certa dificuldade porque eu não tinha o conhecimento sobre os sais minerais, a importância de sais minerais. Então, quando eu reduzi o carboidrato, eu fiquei muito cansado, porque galera que é da carnívora já sabe que tu tirou o carboidrato, automaticamente você vai eliminar muitos sais, né? Porque o carboidrato ele que retém, ele que faz essa retenção aí. E aí eu comecei a sentir dor de cabeça, cansaço e tal, então meio que eu não sabia. Só que aí é aquela questão do empirismo, né? Na hora que eu fazia um churrasco lá, sempre eu gostava de quebrar muito o meu jejum com carne. E aí jogando sal, eu percebia que toda vez que eu comia, eu me sentia bem. E eu também, a finalização de campeonato, ela tem a parte onde a gente faz a manipulação do sódio e do potássio. Então, o que ocorreu? Eu acabei melhorando em termos, assim, essa foi uma fase assim, que eu resolvi logo. Mas no início eu senti muito essa questão do cansaço, entendeu? Por falta de não repor os meus sais minerais, entendeu? Então, aí, quando eu comecei a repor ele, comecei a associar uma alto consumo de gordura, aí eu percebi que a minha recuperação começou a melhorar. Tá entendendo? Eu ainda usava ali os vegetais, entendeu? Tipo o brócolis, algumas folhas, entendeu? Não tinha um conhecimento muito amplo ainda sobre essa questão dos vegetais. Então, o que foi que aconteceu? Eu acabei fazendo aquela cetogênica padrão, né? Entendeu? Então, eu deixava ali em torno de 60% gordura e ali 35% proteína e 5% vegetais, entendeu? Então, eu mantinha nisso aí. Fazia jejum, às vezes, de 16 horas, de 24, entendeu? Dependendo do período, mas isso me ajudou muito a melhorar o condicionamento físico, entendeu? Porque qual é a parada do fisiculturista? Ele tem que mostrar toda a estrutura musculoesquelética, né? Então, assim, o bodybuilder hoje, que a gente conhece na televisão, que a galera tá apresentando, é um bodybuilder muito inflado, tá entendendo? Se você for pesquisar um pouquinho mais pro passado, você vai ver que os fisiculturistas, eles eram muito mais condicionados, entendeu? Ou seja, existia um refinamento da pele, os cortes da musculatura eram muito mais profundas. E aí você vai ver que hoje a gente já tem uma cultura daquele bodybuilding inflado, né? Entendeu? Todo tempo inchadão. E aí eu comecei a levar esse conceito do fisiculturista mais condicionado, né? Você tá entendendo? Então, basicamente a cetogênica ela serviu muito para mim nesse sentido, porque eu queria melhorar muito mais a qualidade da minha pele. E aí me ajudou muito, entendeu? Muito mesmo nesse sentido. Eu comecei a ter essa percepção no meu corpo.
E a recuperação muscular. Lembrando para vocês, né, que quando a gente faz uma finalização de campeonato, a gente faz aquela supercompensação de carboidrato, entendeu? Então, qual é o sentido de eu comer carboidrato? É eu volumar, né? Eu ganhar volume, tirar o restinho da água que está sobre a pele para me poder fazer com que o músculo fique cheio, tá entendendo? Basicamente é isso aí. Então, mas ele não tinha uma finalidade real em termos de ganho de massa magra. Entendeu? O que a gente percebe hoje que as pessoas ainda têm a cultura muito do carboidrato, mas ela não entende que o carboidrato, o objetivo dele ele vai para as células, entendeu? Ele vai para dentro do tecido. Aí, por exemplo, hoje a maioria das pessoas são sedentárias. Aí a pessoa não tem músculo, não cultiva músculo. Quando você come carboidrato, ele vai para, no mínimo, uns 3 reservatórios aí. Ele vai vira glicogênio muscular, glicogênio hepático e vira gordura corporal. Então, se o cara não tem músculo, para onde ele vai esse carboidrato? Vai para dentro do fígado. Se já está lotado no fígado, para onde vai? Vira gordura. Então, eu tento colocar isso para as pessoas que, no bodybuilder, que realmente o que eu vivo, a gente tem essa percepção, tá entendendo? De como que eu tenho essa reação com o carboidrato, como que ele responde, tá entendendo? Por exemplo, tem uma estratégia aí de um nutricionista canadense, não sei se vocês já ouviram falar nele, que é o John Cliffer. O John Cliffer, ele andava com o Ben Pakusti, né? E ele tinha um método de dieta chamado Carb Backloading, tá entendendo? Ou seja, ele seguia uma estratégia bem cetogênica ao longo do dia todinho, só que o único momento que ele fazia uma recarga era no pós-treino, entendeu? Onde ele consumia em torno ali de 15 a 20% das calorias em carboidrato. Hoje eu estava pesquisando também sobre um powerlift, né? Que ele faz uma dieta chamada dieta vertical, entendeu? Então ele tem a base da dieta, uma carnívora, entendeu? Só que ele seleciona o tipo de proteína. No caso, ele usa os cortes mais magros de carne, caldo de osso, entendeu? A questão dos minerais, entendeu? E ele consome uma única fonte de carboidrato, que é o arroz. Então, assim, já tem muita coisa aí pelo mundo rolando, tendo resultado com estratégias que a carne vem como uma base, como um elemento principal, e o carboidrato ele já vem secundário. Então, quer dizer, basicamente essa ideia que a gente tem que levar para a galera. Então, eu venho estudando muito isso. Então, carnívora, carb backloader, essa dieta vertical, são dietas que elas têm a carne como base, tá entendendo? E a gente começou a perceber que aquela cultura do frango com batata doce e tal, da aveia com whey, ela basicamente não se sustenta, tu tá entendendo? Ela não se sustenta para quem realmente quer ter performance no esporte, tá entendendo? Basicamente é isso aí. Amorim, deixa eu te perguntar. Queria que você analisasse a dicotomia performance, saúde. Sim. Porque nem sempre eles andam juntos, né? Sim, E normalmente, alta performance, normalmente a pessoa ela entrega um pouco de saúde para poder chegar nessa alta performance. E como é que é essa diferença no high carb para uma estratégia de high fat, por exemplo? Olha, eu digo assim, para quem foi meu atleta, quem trabalhou em mentoria comigo, consultoria e tal, todo mundo que entra numa dieta mais low carb já começa a ter saúde, entendeu? Porque a gente vê, por exemplo, quem já treina um pouquinho mais pesado, a recuperação muscular ela é diferente, entendeu? Ela demora mais, entendeu? Então a gente já entende que o carboidrato ele já não gera aquele mecanismo que eu posso dizer assim de recuperação. Ele meio que tipo assim, ele inflama mais. O cara treinou. Eu vou dar um exemplo meu. Por exemplo, eu estou num desafio carnívoro aqui com os clientes, entendeu? Aí eu estou aqui direto na carnívora, tá? Eu estou treinando pesado, direto, e eu fiz um treino pesadão ontem e eu não estou sentindo aquela musculatura assim como era quando eu comia o carboidrato assim com frequência, tipo fazia uma reposição de carboidrato. Ou seja, o fato do cara já entrar num processo de dieta mais low carb com a carnívora, ele já começa a ter uma saúde diferenciada, entendeu? Já fica mais produtivo, as tuas articulações
se renovam, entendeu? Não é à toa que eu entrei na dieta carnívora por causa disso, né? Então eu percebo assim, eu digo pra galera, cara, você fica muito mais, é como se a tua estrutura ela realmente começasse a responder. É como se o teu corpo ele vira uma máquina, tá entendendo? Basicamente é isso aí. Inclusive tinha não sei se vocês já ouviram falar também, um médico canadense chamado Mauro de Pasquale. Já ouviram falar nele? Mauro de Não. Pasquale. Mauro de Pasquale, ele é percursor de uma dieta, uma pegada carnívora a semana todinha, e ele dava dois momentos para a pessoa consumir carboidrato, entendeu? E porque qual era o objetivo ali? Ele só queria estimular a insulina para fazer recarga, tá entendendo? Então, assim, Mauro de Pasquale também ele foi uma grande base para mim em termos de estudo, tu tá entendendo? Porque ele era powerlifting e ele foi uma pessoa muito influente no meio do bodybuilder nos anos 80 e 90, tá entendendo? Então tem muitos livros dele falando a respeito disso. E aí a gente começa a perceber, cara, o caminho é esse, tu tá entendendo? O caminho para alta performance, para a saúde, é a gente valorizar uma alimentação muito mais rica em alimentos de origem animal. Basicamente é isso aí. Até para performance também, porque o que a gente mais ouve por aí é que não tem como levantar muito peso, fazer muita força, ganhar muito músculo sem ingerir carboidrato. Até onde que eu consigo alcançar é que a gente consegue igualar isso numa cetogênica de performance. Não sei se consegue superar. Como é que é isso aí? Dá para superar ou é só pela questão da recuperação mesmo? Como na verdade eu falei para vocês, entendeu? Eu já percebi assim que no meio do quem faz a alimentação low carb, carnívora, cetogênica, entendeu? Tem essa dificuldade de entender como é que eu vou ganhar massa magra, né, fazendo essa dieta, entendeu? E aí a parada tá no treino, na forma como a pessoa treina, entendeu? Então a gente tem que entender o seguinte, ó. Eu vou tentar explicar assim, bem rapidamente para a gente poder compreender. Existem dois tipos de hipertrofia hoje na ciência do treinamento, que é a miofibrilar e a hipertrofia sarcoplasmática, entendeu? A miofibrilar é aquela que eu vou gerar danos na fibra, diretamente na fibra. Eu gero danos, aí a minha fibra ela vai acontecer o que? Ela aumenta o calibre dela, tá entendendo? E aí, quando aumenta o calibre, ela vai ficando mais forte, tu tá entendendo? Já a sarcoplasmática é aquela hipertrofia que eu não gero danos. Como se eu tivesse assim, é como se eu gerasse só um bombeamento de sangue para aquela região. Aí eu vou te dar um exemplo, tá entendendo? Por exemplo, quem gera hipertrofia miofibrilar? É o treino de força, entendeu? Então, eu preciso aprender os movimentos básicos da musculação. Eu preciso mensurar a minha força. Eu preciso ter um momento para treinar forte, para me poder desenvolver para me poder atacar essa hipertrofia, tá entendendo? Por quê? A sarcoplasmática, ela já envolve muito essa questão do uso de maquinário. Por quê? Quando você vai fazer um treino com uma polia, você gera mais pump, né? Tá entendendo? Por isso que as dietas que você encontra hoje na academia são dietas de alto valor de carboidrato. Por quê? Para gerar o quê? Para fazer com que esse carboidrato vá com maior quantidade para dentro do músculo e gere aquele pump. Só que, como eu acabei de falar, a sarcoplasmática, ela não é uma hipertrofia que realmente gera aquele dano, entendeu? Nas fibras, para fazer com que o calibre da fibra aumente, tá entendendo? Então, o estímulo que a galera tem que focar para quem faz a dieta... Só traduzindo para o leigo, a sarcoplasmática Sim. é para ficar inchado. Isso, para gerar o pump, entendeu? Para ficar inchadinho. Você fica inchado. Aí o cara fica naquele pumpzinho, entendeu? No bombeamento de sangue. Gera bombeamento de sangue. Aí existe... E a outra, como é que é o nome? Ela já gera danos na fibra. Ela exige a miofibrilar é para ficar forte mesmo. Forte. Exatamente. Um fica inchadinho, o outro fica forte. Isso. Aí é baseado basicamente na lei de Newton, segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Se eu aumentar a minha força, eu vou aumentar quem? A minha massa. Se eu aumento a minha massa, eu vou aumentar quem? A minha força. Tá entendendo? Então, o treino de força, ele é o estímulo perfeito para quem quer ter sucesso numa dieta de baixo carboidrato.
E no final das contas, né, Amorim, a verdade é essa aí. O que a gente quer é ter força, é ter um músculo capaz de fazer as coisas e não aparentemente capaz, não é isso? Sim, exatamente, tu tá entendendo? Ou seja, tu tem um corpo funcional, por exemplo, a gente vê muito, hoje o bodybuilder, ele tá na hype, né, entendeu? As pessoas estão conhecendo, o esporte no Brasil tá ganhando muita notoriedade, o Brasil hoje é um país que tem muito atleta profissional já, é uma coisa assim que a gente nem imaginava, tá acontecendo, então a gente tem muito evento, entendeu? Só que assim, o bodybuilder que é ensinado no Brasil é o bodybuilder da suplementação, é o bodybuilder do treino mais técnico, tu tá entendendo? Porque tem que ter medo de lesão. E aí, quando eu sugiro, por exemplo, um treino de força, não é o cara chegar na academia, botar logo uma barra e agachar. Tem todo um preparativo. Tem a questão, bora ver como é que tá a mobilidade desse cidadão. Aí ele vai introduzir uma planilha de treinamento de mobilidade. Aí vai aqui, bora ver como é que tá essa questão da flexibilidade dele. Por que eu tenho que preparar? O treino de força ele não é um treino que eu vou chegar e vou colocar peso apenas. Não, ele tem fundamentos que eu preciso seguir. E como eu falei para vocês, o Brasil ele ainda desconhece muito isso, entendeu? Então, assim, quais são os fundamentos do treino de força? Para me poder pegar carga, eu preciso fortalecer os meus tendões, eu preciso melhorar minha flexibilidade e preciso melhorar o meu core. O que é o core? É o núcleo, é a região ali do quadril, do glúteo, do abdominal, porque a maioria dos exercícios de força, ele exige que você faça de maneira livre, ou seja, é uma barra e só. Barra e anilha, e só, entendeu? Então, já o maquinário, não. A pessoa, hoje o profissional de educação física, para ele é mais cômodo em colocar ele numa cadeira extensora, um cliente, do que ensinar o cara a fazer um agachamento, tu tá entendendo? Então, assim, vê que é quebrado muita etapa. Eu não digo para as pessoas que a máquina ela não é necessária, ela é. Só que quando ela foi descoberta, ela foi introduzida no meio da academia pelo Arthur Jones, entendeu? Que foi o criador das máquinas que a gente conhece hoje. Quando ele foi introduzido, o Arthur Jones ele era um milionário que ele estudava muito sobre a hipertrofia. Então ele ensinou um método chamado HIIT, que é o treinamento de alta intensidade, que o contexto dele era assim: forte para falhar, volume quando está falhado. Qual é o forte para falhar? Uso de barras, uso de halteres no início do treinamento, e volume quando está falhado é o uso das polias e dos maquinários, aonde ele ia complementar aquele treinamento, tá entendendo? Então, assim, só que a galera viu isso como uma possibilidade de negócio. Imagina só, será que é mais prático eu ensinar o cara a fazer o agachamento, ou é mais prático eu colocar ele dentro de numa máquina que já ele se acomoda e tal, tudo direitinho, ele faz lá e tá tudo tranquilo, entendeu? Então, virou a modernidade, entendeu? Essa é a verdade. A modernidade, ela meio que tolhiu isso aí, essa questão do realmente como você precisa ter o treinamento. Não é à toa, se você pesquisar um pouquinho o passado, você vai ver a grande quantidade de atletas excepcionais que tiveram no passado, e você vai ver o treinamento dele era assim, era exercícios livres, era agachamento, remada, desenvolvimento, levantamento terra. Na época do Pump Iron, que foi um documentário que o Arnold Schwarzenegger fez em 1976, você vai ver a academia Gold's Gym, era só exercício livre, exercício com halteres, e ali tinha umas 3, 4 polias só. Hoje você vai entrar, por exemplo, numa academia de rede, estilo Smart Fit, você vai ver uma infinidade de maquinários para tudo quanto é tipo de músculos. E aí, no final, você vai olhar as pessoas, cadê o resultado da galera? Não tem, entendeu? Então, assim, ou seja, a galera que está entrando no meio da carnívora, ou da cetogênica, é muito, muito prático, porque a partir do momento que ela entra, ela já melhora a saúde, ela melhora a questão dos hormônios, entendeu? Aí, quando ela conhece um cara que nem eu introduzo ela no treinamento de força, um treinamento específico para ela ganhar músculo, aí o cara tem resultado. Inclusive, por exemplo, teve um cliente Muito meu, rápido, né? muito Muito rápido. rápido. Um cliente meu, ele tinha 115 quilos no ano de... Agora, no início do ano, entendeu? Em setembro. Setembro não,
fevereiro. Fevereiro ele estava com 115 quilos e ele entrou na carnívora, perdeu gordura mesmo, começou a fazer o treino de força e hoje ele está pesando 76 quilos com um shape. Que o cara olha, porra, tu conseguiu fazer isso em menos de 7 meses? Foi, mano, porque eu basicamente coloquei a dieta perfeita e o treinamento perfeito, aí o cara vai ter o quê? Resultado. Ponto final. 40 quilos. É isso aí. Entendeu? 40 quilos. Baixou Perdeu 40 quilos em praticamente 7 meses. Nossa. Porque é aquela questão do treinamento de força. Quando miofibrilar, se eu aumento o número de massa muscular que eu tenho no corpo, eu vou aumentar o número de mitocôndrias. Automaticamente eu aumento o número de mitocôndrias, eu vou aumentar a queima de energia. Então, eu falo para as pessoas, cara, a pessoa que quer emagrecer, não precisa ela ficar se matando na esteira, cara. Sabe, eu vejo um monte de gente, o cara vai lá, fica fazendo horas e horas e horas de esteira. Eu falo, mano, é controle da insulina, é melhorar os teus hormônios, entendeu? Faz uma dieta que trabalha isso. Aí a pessoa ela vai lá, começa a fazer a carnívora, que já melhora tudo isso. Pronto. Como é Aí, que é o nome? Treino, o que é que no final a gente vai ter? A gente vai ter um resultado muito mais rápido. Como é que é o nome desse seu mentorado, desse seu aluno? O nome dele é o... Não é o Lohan, é o... Peraí, deixa eu só recordar o nome dele aqui. É o Michel. Então, o Michel... muita gente. Ele perdeu... Ah, lógico. Não. Ele emagreceu esses 40 quilos comendo igual um passarinho ou comendo bem? Comendo bem, comendo muita carne, tipo a tripé da carnívora. Vísceras, ovo e carne. Vísceras, ovo e carne. Pronto, entendeu? Come isso aí, mano. Treina pesado que tá tudo certo. E muito, né? Exatamente. Ele teve que passar fome para emagrecer isso? Não, e não precisou. Inclusive, a partir do momento que ele tipo, no início, né, para quem principalmente tá obeso, né, ele é um cara baixo, entendeu? Então, pô, um cara de 1,68 m de altura para 115 quilos, ele acabou ficando muito pesadão. Aí, pô, tu imaginou. Qual era o problema dele total? Era na cabeça. Então, o trabalho dele foi ali, mano, tá melhorando. É isso, aí vai. Inclusive, foi incrível como, assim, o obeso que faz bariátrica, né? Ele, na maioria das vezes, quando ele faz, ele fica, assim, todo pelancudo, né? Aquelas peles. E ele conseguiu refinar a pele dele, cara. Eu olho assim, pô, mano, quem te olha, quem vê, assim, o teu resultado, ele fez imagina que tu era gordo no início do ano, pô. Tá entendendo? Ele fez jejum? Ele fez jejum? Jejum. Entendeu? Entramos jejum assim, na carnívora fazendo alimentação, aí espontaneamente o jejum entrou. Entendeu? Naturalmente o jejum aconteceu e já com a reposição de sais minerais, mas assim, o ponto-chave mesmo do resultado dele, eu vou mandar o resultado dele para vocês verem depois, tá? Vou brincar com o Amorim agora. Amorim, a gente não pode contar mentira aqui não, Amorim. Sim. Você fala um negócio desse, parece que é mentira, pô. O cara emagreceu 40 quilos em 7 dias. Não, já é muita gente, assim. Claro, cara, mas é isso mesmo, é mágico. É mágico, é impressionante. E ainda mais a pele voltar, né? É mágico, é mágico. A pele, a qualidade da pele ficar de novo, assim, tu perder aquela... parece assim, tipo, como se tu puxasse, né, entendeu? O corpo e o corpo estabelecer. Como se o cara entrasse no modo operante dele. Outro detalhe, entendeu? Eu hoje... para mim poder trazer esse grupo de pessoas para ser mentorado por mim, eu não trabalhei diretamente com a carnívora, entendeu? Então, assim, inclusive eu tenho um e-book, né? Eu tenho um e-book que fala só sobre a testosterona. Até porque eu como eu falei para vocês, eu sou praticante de musculação desde 97. Então, quando eu comecei a praticar musculação, os ginásios, as academias eram muito lotadas de homens, né? E aí a gente olhava assim, pô, muito pouco mulheres. E aí o que foi que aconteceu? Eu montei um ginásio em 2019, eu tenho meu centro de treinamento Amorim, entendeu? Então, quando eu montei o ginásio, aí o que foi que ocorreu? Eu acabei percebendo que tinha uma grande quantidade de mulheres e poucos homens. Aí eu comecei a me questionar, pô, mas o que está acontecendo e tal? Cadê a macharada?
E aí eu fui, dentro da minha mentoria, dos meus alunos de consultoria, também tinha essa dificuldade. A gente passava um plano para o cara, entendeu? De treino e tal, e aí ele não conseguia se manter firme no protocolo dele, tu tá entendendo? Ele logo parava. E aí eu comecei a investigar, e eu fui descobrir sobre a questão da testosterona. Entendeu? A testosterona ela acabou sendo uma coisa primordial em termos masculinos, tu tá entendendo? Então, assim, eu fiz um e-book, esse e-book ele mostra o que tá tirando a nossa testosterona e o que pode aumentar, e aí eu montei um guia. Então, assim, a partir do momento que a galera conheceu, e um dos hábitos lá é a estratégia de alimentação carnívora, porque a carnívora ela tem esse poder de retornar os hormônios de volta, tu tá entendendo? Assim, é uma coisa assim que as pessoas não entendem. Por quê? Porque tu tá dando os nutrientes necessários para o teu corpo. Então, a gente hoje está sofrendo um colapso hormonal. Isso é fato. Entendeu? Então, se você for ver, a galera tá sofrendo de síndrome metabólica, obesidade, resistência à insulina, baixa testosterona virou uma realidade no meio masculino, tá entendendo? E aí o cara vem, ele introduz, ele começa a aplicar esses hábitos desse e-book que eu tenho, e aí automaticamente olhou assim, pô, eu melhorei meu nível de vitalidade, ou seja, ele melhorou o hormônio dele. Automaticamente ele já começa a ter uma adesão melhor à dieta. Aí, porque quando você chega com dieta carnívora, o cara já, pô, mano, vou comer só carne. Como é que é isso e tal, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ainda ter uma linguagem diferente com a galera, para a galera não se assustar e sair, né? Pô, vou comer só carne, e aí? Como é que é esse negócio aí? Tá entendendo? Então, eu consegui trazer um número maior de homens através do assunto testosterona. Isso contribuiu muito a divulgar mais a carnívora, entendeu? Porque, por si só, a carnívora já ajuda a aumentar a testosterona. Agora, associa os outros hábitos. A testosterona vai lá em cima. Inclusive, a maioria dos meus mentorados, a gente consegue manter uma testosterona em torno aí de 800 a 1000. Tá entendendo? Porque, inclusive, eu falei aqui uma vez que hoje a média aritmética da testosterona masculina de hoje está em torno de... A média total é 790, mais ou menos. Só que eles pegam a média aritmética de todo mundo. Então, como é que eu vou avaliar uma testosterona de uma população de homens que já está doente, que já está com baixa testosterona? Tu tá entendendo? Então, eu comecei a instigar a galera a se ligar, mano. Tu pode, naturalmente, até os 40, tá ali entre 800, 1000 de testosterona. Mas basta você ter os hábitos certos para manter esse hormônio lá em cima. E aí, o que a gente vê na medicina? A medicina, ela quer vender atalho, né? Entendeu? O cara, ele chega no consultório de algum endocrinologista e tal, aí ele olha assim, pô, mano, tua testosterona tá baixa. Pô, beleza. Ah, tá aqui um gel. Olha, toma aplica isso aqui. Ou seja, não investiga o estilo de vida. Muito cliente chegando com baixa testosterona, onde que o médico falava, olha, mano, tu tem problema mesmo, tu não produz mais, entendeu? Tu tem fertilidade. Aí a pessoa foi lá e aplicou, entrou na dieta carnívora, entrou no treinamento de força, começou a colocar os hábitos que eu propus, aí a testosterona dele triplicou. Aí no final o cara até filho começou a fazer, tu tá entendendo? Então, ou seja, olha só como é que a medicina, ela quer empurrar todo o tempo ali o remédio, todo o tempo ali a reposição hormonal, tá entendendo? Então, eu defendo muito a ideia do bodybuilder, né? Lifestyle, né? Então, quando a pessoa ela compreende que basicamente é um estilo de vida que você tem que seguir, e esse estilo de vida é pautado nesse tripé, que envolve treinamento, que envolve alimentação e que envolve descanso, tá entendendo? Então, basicamente, quando a pessoa entende isso aí, o resultado dela vira uma coisa... digamos assim, sobrenatural, né? Que não tem como uma pessoa ter resultados assim acima da média em tão pouco tempo, tá entendendo? Mas na verdade não é, porque o corpo ele precisa estar todo equilibrado dentro do contexto dele, tá entendendo? Pronto, se você faz isso, tá tudo certo. A gente parar de atrapalhar o corpo, na verdade, né? A gente vem atrapalhando a vida inteira, só botar no natural. Ó, meu exemplo, minha testosterona era 450, 500 por aí. Quando comecei a carnívora e treino. Carnívora e treino de força, que é o que eu gosto de fazer também. Foi para 880, 900. Ó, tá vendo como Maravilha, 46 anos. Sim. Então, assim,
É isso que você falou mesmo, é mágico. A carnívora é uma estratégia mágica. Deixa eu te perguntar, para quem está iniciando, começou uma estratégia carnívora, uma estratégia, está querendo emagrecer, o que você diria para a pessoa fazer assim, em relação à atividade física inicialmente? Caminhar, fazer o quê? Assim, treino de força. A direto, entendeu? Por quê, pessoal? É assim. Como eu falei para vocês, a gente tem um fundamento, né? Entendeu? Então, assim, a pessoa, vamos imaginar que uma pessoa sedentária, entendeu? Vamos olhar um parente nosso que é sedentário, que passa o dia inteiro sentado, só no carro, no trabalho ele está sentado, só na frente do celular. Vamos imaginar esse cidadão aí, ou essa moça, tá entendeu? Ou essa mulher, não importa. Vamos imaginar essa pessoa. Primeira coisa que ele não tem mobilidade. Ou seja, se ele for fazer um teste de mobilidade, você vai ver que ele está cheio de encurtamento, principalmente na região do quadril. Entendeu? Então, se ele for fazer um teste para ele ver se ele consegue agachar a fundo só com o peso do corpo dele, ele já não vai conseguir. Por quê? Ele passou praticamente a vida toda dele sedentário, sentado. Então, o treino de força, ele visa isso. Porque quando a gente fala treino de força, a galera já imagina logo a barra na costa, entendeu? Já imagina logo o agachamento pesado. E não é. O treino de força é o quê? É os fundamentos. Pô, se uma pessoa está sedentária, pô, vou colocar ela numa rotina de mobilidade. Aí ela vai começar a fazer um trabalho de mobilidade. Aí ela vai fazer um treinamento específico para fortalecimento do glúteo, que é uma musculatura, que é a quarta musculatura com maior densidade de músculos, né? Que é negligenciada. Né? Você fala, vai montar a planilha de treino da galera, você monta para o peito, monta para a costa, monta para a perna. Mas ninguém fala do glúteo. E o glúteo, ele tem um papel fundamental na estrutura do corpo humano, entendeu? Aí a gente vai avaliar o pé dessa pessoa. Pô, o pé do cara tá chato. Quem faz a dieta carnívora sabe que a gente acaba adotando o hábito de andar descalço, entendeu? A gente começa a puxar essa pegada mais ancestral, né? E aí a pessoa, ela passou a vida toda andando de tênis, entendeu? Aí você vai ver o pé da pessoa, é chato. Automaticamente ela começa a sentir dores no joelho, no quadril, por conta do pé fraco, do pé que não tem o que a gente chama de arco plantar. Aí eu vou passar um exercício específico para o pé dessa pessoa. Entendeu? Então, assim, antes da pessoa chegar com a barra na costa, tem todo um fundamento. Então, é muito mais prático. Se ela for fazer caminhada, ela vai se arrebentar. Se ela for correr, ela vai se arrebentar. E é o que a maioria das pessoas preparada. fazem, Amorim. É que as pessoas começam uma dieta e começam a caminhar e logo estão correndo. E aí se arrebentam. E é uma grande maioria das pessoas que fazem isso. Exatamente, entendeu? É porque, assim, o conceito, né? A gente tem que entender duas coisas, né? Tem que entender duas coisas. A diferença entre atividade física e a diferença entre exercício físico. Atividade física, ela te tira do repouso. Então, uma caminhada, tu varrer a casa, tu dançar, tu subir a escada, isso é atividade física. São atividades que te tiram do repouso, mas eles não geram resultado. Senão, o cara que anda de bicicleta todo dia, entregando carta, ou a tiazinha da limpeza aí do prédio, ela tava no shape, né? E não tá, entendeu? Por quê? Porque não gera não é uma coisa elaborada. Já o exercício físico, que aí entra treino de força, treino de mobilidade, treino de flexibilidade, treino de alta intensidade, aí já tem uma coisa mais específica. Essa coisa mais específica, ela vai fazer o quê? Ela vai gerar resultados, tá entendendo? Então, a gente sempre tenta divulgar isso. E na cultura mundial, foi colocado na cabeça da galera que elas precisam fazer só atividade física, entendeu? Então, a OMS fala lá, olha, tu tem que fazer 30 minutos de atividade física. Pô, mano, só tirou do repouso, entendeu? Cadê o esforço? Cadê tu tirar tudo da zona de conforto? Porque se tu só fazer uma caminhada, aí por isso que você vê muitas pessoas fazendo esteira, passa anos fazendo esteira e não tem resultado. Tem pessoas que são corredoras, entendeu? Correm até 10 quilômetros, 15 quilômetros, mas você vai ver ele tá com aquela pochete. Aí tu olha assim, pô, por que acontece isso, entendeu? Às vezes até a pessoa fazendo dieta.
porque, na verdade, ela não colocou o metabolismo dela num processo eficiente. E quando você coloca ela num processo de exercício físico específico, treinamento de força, mobilidade, ela começa a destravar e aí o potencial físico dela vem à tona. Basicamente é isso. É isso aí. Perfeito mesmo. E Amorim, voltando agora um pouquinho mais assim, falando de carnívora mesmo, né? Você faz carnívora, você tem alguns mentorados que fazem carnívora. Além de você observar esse ganho de performance, né? As pessoas que fizeram, ou você mesmo, você notou alguma diferença assim, na sua performance cerebral também? Sim, sim. Por exemplo, leitura, né? Então, assim, eu acabei me tornando um leitor desde quando eu conheci a dieta carnívora. Conheci ela em 2019, entendeu? Então, em 2018 eu adoeci, aí eu fiquei com zika, né? Aí perdi peso, as minhas articulações ficaram todas assim, inflamadas, sabe? Então eu não conseguia mais fazer um treino decente, digamos assim. Aí eu fui em ortopedista e tal, e os ortopedistas falaram, olha, tu vai ter que aplicar um gel aqui de R$ 1.000 no teu joelho para te poder... Eu não conseguia fazer mais agachamento, entendeu? Então, aí eu fiquei, pô, será e tal, aí eu fui. Ácido hialurônico. Hã? Eu Ácido acho que é hialurônico? isso. Para aplicar, e eu olhei assim, cara, eu acho que tem uma outra possibilidade. Foi nessa possibilidade que eu acabei descobrindo o trabalho da Jade, tá entendendo? Da Jade Sola, eu comprei o livro dela, e aí eu já tinha um conhecimento amplo sobre dieta, sobre cetogênica e tal. Aí eu olhei assim, pô, mas o que eu já fiz isso aqui? Só que lá, claro, estava mais específico, né? Falou da importância do caldo de ossos e tal. Aí eu olhei assim, pô, vou introduzir isso aqui. Aí eu comecei a introduzir. O que foi que aconteceu? As minhas articulações, elas começaram a... Eu ganhei um novo joelho, ganhei um novo aqui tendão, tu tá entendendo? E aí quando eu vi, eu tava treinando pesado de novo. Aí, cara, isso aí, pô, isso aqui é fora do comum, entendeu? Eu nunca tinha imaginado fazer uma dieta que é onde eu só vou comer alimentos de origem animal. E esses alimentos, eles estão me ajudando a recuperar minha saúde. Automaticamente eu recuperei minha saúde e voltei a treinar. E aí eu intensifiquei essa parte do treinamento de força, onde eu já era bodybuilder, e aí eu acabei virando powerlift, tá entendendo? Aí quando eu entrei no powerlift, aí eu comecei a aumentar minhas cargas. Então hoje eu já fiz um deadlift com 260 quilos, entendeu? O meu agachamento foi 250 quilos e o meu supino com 170. Ou seja, depois que eu consegui melhorar minha estrutura física, eu consegui melhorar minhas cargas também. Aí, Mas pô, comeu, olhei assim... você comeu carboidrato para poder levantar esse peso todo, não comeu, não? Não. Teve uma vez que eu fiz, inclusive, até uma experiência. Eu fiquei 2 dias de jejum e fiz um treino de perna, só agachamento, e eu agachei nesse dia com 230 quilos. Inclusive, eu até procurar o vídeo depois lá. 230 quilos depois de 2 dias de jejum, para provar para a galera que você não precisava comer absolutamente nada para treinar. Bastava Mas depois você desmaiou. Não, fiquei de boa. E aí, ó, depois que já fiz jejum de 7 dias também, entendeu? Treinando assim. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre o Dominique Augustinho, entendeu? Que ele é um especialista em dieta cetogênica, é americano. Hoje ele é pesquisador da NASA, entendeu? Olha só, olha onde ele tá. Ele tá na NASA. Ele é especialista em dieta cetogênica, entendeu? Então ele está falando muito hoje da carnívora também. Dominique Augustinho, ele é um doutor, e eu conheci a história dele pelo livro Ferramentas de Titãs, do Tim Ferriss. Eu lendo, aí eu vi que ele fez uma experiência assim. Ele ficou 7 dias em jejum e no final de 7 dias ele realizou um levantamento terra com 10 repetições com 260 quilos. Tá entendendo? Só para você ter uma ideia. Ou seja, o jejum associado a uma dieta mais animal-base, mais fonte de alimento de origem animal, aumentou a performance dele, entendeu? Então, a partir disso, aí eu comecei a intensificar meus estudos a respeito disso e comecei a aplicar, não só em mim, mas em alunos, entendeu? E pronto, hoje a gente está aí sendo uma referência nesse sentido, porque até então, aqui no Brasil, a gente não conhece ninguém que faça o que eu venho fazendo, tá entendendo? Eu já fiz.
Eu já fiz 2 vezes também jejum de 7 dias e treinando. Eu faço Treinando, carnívoro, né? exatamente. Eu faço carnívoro desde 2018. Eu já fiz 2 vezes jejum de 7 dias treinando, plena, energia plena e principalmente cerebral. O cérebro parece Sim, que sim, sim. fica mais ligado ainda do que o normal. Exatamente. E aí Impressionante. eu acabei produzindo muito, né? Por exemplo, essa questão mente e corpo, né? Quanto mais tu te coloca à prova, né? É o que eu falo, a pele no jogo, mais o teu cérebro ele responde a estímulos, entendeu? Mais tu tem conexões neurais, entendeu? Então, assim, eu acabei me tornando um leitor mesmo, assim, de fato. Hoje eu leio bastante, entendeu? Produzo também, então, assim, eu tenho um monte de e-book aí para lançar para galera, porque, assim, um papo desse aqui a gente tem aí o quê? 60 pessoas na live, né? Entendeu? Então, um papo desse aí é um papo que, pô, isso aqui, se a gente for pegar, dá um e-book. Tu tá entendendo? Dá. Até que esse é muito conhecimento aqui, pô. Então, eu comecei a empacotar esse meu conhecimento e comecei a jogar na internet pra galera também conhecer Amorim, mais, porque é a forma que a gente pode encontrar, né? Porque, primeiro, que a gente ainda não conseguiu atingir nem 1% do Brasil, tu tá entendendo? A gente não conseguiu ainda, é muita gente, cara. Então, imagina o mundo, né? Então, assim, quanto mais as pessoas souberem dessa alimentação, da alimentação carnívora, que ela gera boa performance, que ela entrega resultado, que ela melhora a tua produtividade, que ela melhora o teu nível de saúde, a tua aparência, por exemplo, porque assim, se eu pegar uma foto minha de 10 anos atrás para agora, pô, a gente vê que a pele já é diferente. Eu pego o sol direto, mas eu não fico mais com aquela vermelhidão, né? Ou seja, a gente acaba vendo que tu tá realmente, de fato, nutrindo o teu corpo, tu tá entendendo? Então, o teu corpo basicamente, ele para de envelhecer, tá entendendo? Então, assim, as pessoas, elas não conseguem associar que quanto mais alimentos de origem animal você comer, mais você tá nutrindo o seu corpo de fato. deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a sua rotina de alimentação? E eu imagino que você deva comer uma quantidade bem grande de alimentos de origem animal para poder manter um peso grande. Então, quanto que seria essa quantidade? E qual é o risco da pessoa engordar fazendo uma estratégia carnívora, na sua opinião? Eu acho que o risco é zero, né? O risco de engordar, né? Porque primeiro tu não vai estimular a insulina, né? Entendeu? Então, assim, ainda eu sempre falo pra galera que vai iniciar a carnívora, a gente tem aquela fase de adaptação, né? A pessoa ela iniciou ali naquele processo e tal, então eu peço pra galera, vamos tentar consumir mais vísceras, entendeu? Então, assim, eu sempre quebro o meu jejum com víscera. Então, eu já fiz quebrar jejum só com proteína, já quebrei jejum só com gordura, já quebrei jejum com gordura e proteína e hoje eu estou quebrando com vísceras, tipo fígado. O fígado é o número 1. Então eu vou quebrar o jejum com fígado. O que que acontece? Eu tenho uma resposta melhor. Tá entendendo? Quando eu consumia só gordura e proteína, aí eu já tinha problema com diarreia. Tá entendendo? Então, assim, eu fui entender que é porque ao longo de muito tempo a gente acaba consumindo muito pouca gordura e muito pouca proteína. Essas enzimas, elas não estão sendo produzidas no organismo. Então, quando você introduz uma dieta muito mais carnívora, aí o corpo ele precisa se adaptar, né? Começar a produção ali de enzimas e tal, e aí para começar a fazer uma digestão melhor. É por isso que quando você entra numa fase de adaptação, a galera novata, tem que tirar tudo, cara. Tem que radicalizar. A pessoa, pelo menos ali uns 10 dias ali, ficar sem tudo de origem vegetal, tirar, para te poder fazer com que teu corpo ele consiga responder de forma mais eficiente em termos da absorção da carne, da absorção da gordura, tá entendendo? Então, assim, Quanto que você come, Amorim? Quanto que você come de uma vezada? olha, na verdade, assim, hoje dependendo assim, do dia, por exemplo, eu fico alternando o jejum com comida mesmo, entendeu? Por exemplo, o dia que eu acordo mais cedo, que eu vou fazer, acordo, aí eu vou, tipo, escrever alguma coisa, ler, né, bem cedo da manhã, antes do sol. E aí eu vou, quando é 6 horas da manhã, eu já faço logo um ovos com bacon, tá entendendo? Assim, não uma grande quantidade, mas assim, ovos com bacon, quando é no horário assim de. Isso num dia que eu não vou treinar, entendeu? Então, no dia que eu não vou treinar, eu consumo ali uma média assim de 3 refeições. Então, eu faço 6 da manhã, meio-dia
e às 18 horas, tá entendendo? Então, são refeições assim que eu coloco muito ovos, gordura, vísceras, né? Entendeu? Então, eu sou adepto de consumir o fígado cru, tá entendendo? Então, para mim, eu corto tudinho em cubo lá, eu como, tal, tranquilamente. Depois eu faço ali um filé, uma carne, um outro tipo de corte de carne, tu tá entendendo? Então, assim, eu não me preocupo muito em hoje nessa questão de caloria, até pelo momento que eu tô passando, porque hoje eu tô numa fase, assim, de ganhos, entendeu? Então, eu procuro consumir a maior quantidade, assim, que o meu corpo, ele consegue, né? Então, eu não fico me preocupado em pesar. Eu me preocupo nessa questão do peso quando eu vou para competição. Aí na competição, como a gente tem que dar uma refinada melhor na pele, entendeu? Aí eu tenho que trabalhar com gasto calórico, tá entendendo? Aí eu faço um cálculo para me ficar abaixo do meu metabolismo basal, para me poder fazer com que o meu corpo use mais a reserva de energia. Porque tu sabe que, mesmo tu estando em carnívora, tu chega no limite que o teu corpo ainda ele mantém ali entre 10 e 8% de BF, né? Mesmo tu fazendo a carnívora direto. Porque digamos assim, uma defesa do corpo, entendeu? O corpo, ele quer aquela gordurinha ali, porque a gente precisa fazer essa renovação de corpos cetônicos, entendeu? E aí, quando eu quero dar uma refinada para baixar o BF, aí eu entro no gasto calórico. Mas isso eu sempre faço 45 dias antes de uma competição. Antes disso, é comida mesmo para se saciar, sem essa preocupação, tu tá entendendo? Então, pega 2, 3, 4 pedaços de carne, come, já saciou, pronto, morreu. Basicamente é isso aí. E os dias que eu vou treinar, eu gosto de fazer jejum. Entendeu? Então, quando eu vou fazer um treino mais pesado, eu gosto de ficar no jejum bem longo. E na maioria das vezes eu treino em jejum para depois comer pós o jejum, pós o treinamento, na verdade, né? Então, assim, aí eu já quebro com a víscera, aí entra ali uns ovos, entendeu? Aí entra ali uma carne moída. Basicamente é assim que a gente vai trabalhando. Você come algum vegetal, alguma fruta uma vez ou outra, ou é estrito mesmo? Hoje eu tô bem restrito, tá entendendo? Mas só que quando eu tô numa fase assim que eu vejo que eu tô precisando dar uma estimulada na insulina, porque como eu falei, pelo fato de eu ser bodybuilder, eu preciso de vez em quando dar uma estimulada na insulina para mim ver como é que ela tá a acessibilidade dela. Aí eu tiro ali um dia, né, faço café da manhã colocando frutas e tal. Aí eu entro com uma pegada mais animal base. Tá entendendo? Aquela pegada mesmo, colocando ali algumas frutas, entendeu? Sazonais, aí pronto, nesse sentido aí. Mas, assim, quando eu quero entrar nesse processo aí de melhoria de performance, eu entro direto na carnívora mesmo restrita, tu tá entendendo? Porque, como eu falei para vocês, eu tenho uma resposta de recuperação muito melhor. Então, para mim, não é interessante entrar numa dieta carnívora comendo fruta, né? Animal base, digamos assim. Eu acredito que uma pessoa, quando ela está bem avançada e tal, ela já não vai, ela já está ali com um metabolismo legal, aí dá para ela introduzir ali uma animal base, colocar algumas frutas, mel, nesse sentido. Mas quando a pessoa ela já quer ter um outro resultado, então, como eu busco performance, aí eu procuro fazer o quê? Uma carnívora mais restrita, entendeu? Por causa do meu, o quê? Eu aproveitar melhor essa recuperação. Eu melhorar minha recuperação para eu poder melhorar os meus treinos. Quanto mais recuperado eu tiver, melhor eu vou treinar, né? Então, não tem condição, por exemplo, você chegar para treinar ainda todo dolorido, tu tá entendendo? Então, já aconteceu de eu, às vezes, treinar numa semana e aí passar essa semana eu ainda sentir dolorido por conta das estratégias com carboidrato. Com a carnívora isso não acontece. Hoje eu consigo manter 5 treinos na semana, treinar capoeira, fazer treino de mobilidade, entendeu? Sim, ou seja, o corpo realmente ele fica uma máquina, tá entendendo? Tu sente assim essa questão do corpo assim respondendo mesmo de forma surreal assim a todos os estímulos que tu coloca. Tu na verdade tu celebra tudo que o teu corpo é capaz de fazer com a dieta carnívora. Eu treinei capoeira muitos anos também, né? Inclusive, esse apelido meu, Cobra, é por causa da capoeira. Capoeira, depois de um tempo que eu descobri, capoeira é um exercício sensacional, né? É HIIT, né? Muito intenso, né? Você entra na roda, joga 1 minuto. 1 minuto você sai com o coração. E assim, gente, a gente está indo para uma hora. Eu nunca imaginei.
Já? A gente está indo para 1h30 de live e eu tô com um monte de pergunta aqui na caixinha. Vamos começar a Tá, vamos responder para as elas? perguntas. Vai lá. Vamos Então, embora. vou puxar Eu vou aqui. pegar uma aguinha ali, hein? Vou pegar uma aguinha, que eu Bora tô com lá. a sede, né? Então, Eu vou tô, começar eu tô, aqui pela eu tô em pergunta. jejum, tenho que beber água. Tá, vai ouvindo aí. Eu vou começar pela pergunta da vovó Fit, né? Que o Cobra já abriu a live pedindo pra gente não esquecer. Então, na verdade, tem duas perguntas dela. Como secar o abdômen na carnívora com mais de 70 anos? Treinando musculação 4 vezes por semana. E eu já vou engatar a outra dela. E se tem uma recomendação especial para idosos, tá? Para o pessoal, para os velhotes participarem da maromba. Sim. Ah, então ela quer Inclusive, secar o assim, abdômen. já deixei a deixa aí, né? No caso, uma pessoa que ela já passou da idade, assim, ela já tá numa carnívora, é interessante fazer um déficit calórico nela, tu tá entendendo? Porque valorizar ali os alimentos de alto valor de densidade nutricional, mas fazer um déficit, por exemplo, assim, digamos que ela tenha ali um metabolismo basal em torno de 2.000 calorias, entendeu? Deixa ali 1.800, ali 1.700, entendeu? Tira 300 ali, que isso já ajuda a dar uma metabolizada a mais, tá entendendo? Porque isso contribui muito para tirar a gordura de lugares assim mais enjoado, né? No caso, principalmente no abdômen, principalmente quem foi muito tempo sedentário, tá entendendo? Isso aí é uma estratégia que eu gosto muito de usar. Essa caloria que você tira ela da gordura, né? Não é da proteína, não, né? Sim, eu tiro da gordura, tá Da entendendo? gordura. Mas ela ainda permanece, entendeu? Digamos assim que a pessoa ela mantém lá o nível alto ali de gordura, né? Treinando, né? Então, assim, dá uma diminuída em torno de 50% das calorias provenientes da gordura, que ela já começa a ter uma resposta em termos de usar essa energia, essa reserva de energia que o corpo tem, tá entendendo? Então, e assim, uma pessoa que está já na idosa, né, não pode deixar de consumir os sais, né? Os sais minerais, entendeu? Tomar água com sal, magnésio, tá entendendo? Suplementação à base de minerais, porque vilão. Naturalmente a pessoa já Então essas perde, né? pessoas aí acabam passando, imagina só, a pessoa passou a vida toda ouvindo dizendo que sal é ruim e tal, entendeu? Pô, mano, consome mais sal, porque ele que vai preservar os ossos, né? Vai manter os ossos mais fortes, mais firmes, entendeu? O sal integral, né? Que é o que eu sempre divulgo nas minhas redes sociais. Não é o sal refinado, é o sal integral, que é ele que tem todos os minerais que a gente precisa. Então a gente precisa dar. E outra coisa, melhora o nível de vitalidade, né? Até porque quando você começa a suplementar, tomar o sal todos os dias, o sal integral, nível de cortisol melhora, fadiga adrenal melhora e os hormônios da tireoide também. Tá E o entendendo? funcionamento do cérebro, tá? Porque as conexões nervosas Exatamente, precisam isso mesmo. de sódio. Amorim, nessa tua pergunta aqui, Caldo de ossos. carnívoro, Para idoso, Sim, caldo de caldo de ossos. ossos voltando também. um pouquinho, Sim, ó. muito rico em minerais. Voltando Você ali um não pode pouquinho, para fugir dos minerais, idosos, né? Não tem como fugir. carnívora. Ah, Carnívora ou cetogênica, Amorim? Aí nessa sua orientação para os idosos. olha, dependendo da situação, por exemplo, se a pessoa tiver doença crônica, né? Tipo, a maioria das vezes do idoso, ele tá ali, sempre tem uma hipertensão, uma diabetes, uma pré-diabetes, uma osteoporose. Eu sempre sugiro fazer uma carnívora mais restrita, tá entendendo? Logo no início. Depois a pessoa ela entra ali no processo de colocar alguns vegetais, vai testando para ver qual é os vegetais que melhor tem a resposta metabólica no corpo, tu tá entendendo? Então basicamente é isso aí, entendeu? Até porque a gente vê, sabe, que Posso os fazer uma vegetais eles não pergunta? têm tanto. Posso fazer uma pergunta para a gente fazer um short depois, Alessandra? Pode, Sim. bora lá, mas eu tenho um monte de pergunta aqui, vai. Só uma minha. Amorim, na sua opinião, a estratégia carnívora estrita é a melhor alimentação para o ser humano? Sim, essa é fato. Isso é fato. Todo mundo que entrou na carnívora restrita, inclusive os meus alunos de desafio agora, já na primeira semana teve gente que perdeu 5 quilos logo, 5, 4 quilos, entendeu? E a galera fica assim,
cara, pô, como é isso e tal? Pessoas com 2 meses de perder 20 quilos de gordura, tu tá entendendo? Então, assim, é uma coisa assim, a pessoa tem que se permitir mesmo. Não, eu vou fazer esse negócio aí e tal. Vou participar disso aí. Aí, quando a pessoa começa a fazer, aí ela começa a quebrar todas aquelas crenças dela em relação à carne, à gordura, ao sal. Aí ela começa A a perceber saladinha. os resultados, aí isso dá um feedback muito positivo para a pessoa continuar. Entendeu? Então, a carnívora realmente é uma dieta que ela tem uma resposta boa praticamente para todo mundo. Eu nunca vi ninguém que eu não coloquei na dieta carnívora não dar certo. Entendeu? Sempre teve resultados positivos. Vou buscar mais uma pergunta aqui, então. Peraí, gente. Como faz quando a pessoa não pode pegar muito peso por conta de problema na coluna? Na verdade, assim, quando tem que entender qual é o problema na coluna, se é uma hernia de disco, se é uma inflamação, aí como eu falei para vocês, tudo é um preparo, entendeu? Por exemplo, aqui no nosso trabalho, no nosso centro de treinamento, tem uma professora, tem minha esposa que é avaliadora física, que elas sempre vão analisar essa questão da como é que está a postura, por que ela está sentindo essa dor na coluna? É hernia de disco? É um problema estrutural? É uma lombalgia? Não sei. Então, tem treinamento específico justamente para essa região. Então, a pessoa, ela primeiro vai preparar, como eu falei, qual é o fundamento? É o core. Eu tenho que melhorar o core. Então, se eu fortalecer o core ali, aquela região, eu vou preparar melhor a pessoa para pegar peso, tá entendendo? Então, como eu expliquei para a galera, não, treino de força não é você chegar e colocar logo uma barra na costa. É você preparar o seu corpo para ele poder tirar todo o benefício do treinamento, tá entendendo? E aí vai sendo introduzido aos poucos, né? Só para você ter uma ideia, tem gente que a gente coloca fazendo treino só com o peso do corpo, ele fica todo quebrado, então não tem sentido, é preparação. Então, se a pessoa tem algum problema em ordem ali, na coluna, no quadril, tem exercícios específicos para resolver. Inclusive, a gente pontua sempre isso aí para os clientes, tá entendendo? Então, assim, uma pessoa ela tem condição, total condição de entrar numa rotina de treinamento, sendo que vai ter as questões específicas para ela poder chegar a isso. Inclusive, quem quiser entrar com mentoria comigo, eu tenho um monte de aluno de mentoria que tem problema estrutural, problema de hérnia, entendeu? E não sabia por onde começar com treino de força, tá fazendo comigo e tá se dando super bem, tá entendendo? Basicamente tu precisa ter ali um mentor ali para te colocar os caminhos corretos ali para te poder tirar todos os benefícios e não se prejudicar. Na verdade, você vai ter mais benefícios, entendeu? Quando você tem a orientação correta. E você faz online essa orientação ou só presencial? Não, faço online, entendeu? Hoje todo o meu trabalho, ele basicamente é online, tá entendendo? Hoje eu tenho uma plataforma de mentoria que tem ali a parte de treinamento, explicando tudinho os exercícios, entendeu? O aluno recebe um treino personalizado, ele tem contato com o meu WhatsApp, eu fico tirando trabalho bem personalizado mesmo, tá entendendo? Então, assim, eu tinha aberto ali uma turma de mentoria 2 meses atrás, eu pessoas que nunca treinaram. Então, olha só o ponto-chave aí. Eles faziam ali uma alimentação mais low carb, mais carnívora, tiveram resultado, mas eles queriam começar a criar músculo. Aí eles vieram para a minha mentoria, a gente ajustou tudo que tinha que ajustar, e aí a pessoa hoje estão conseguindo ter uma visão mais ampla sobre todos os fatores que envolvem a pessoa ter resultado. Então, eu dou na minha mentoria essa visão mais holística da coisa, tá entendendo? Então, como eu falei para vocês, a galera que faz a carnívora, ela sente muita dificuldade. Pô, como é que eu vou ganhar músculo se eu não sei? Mas essa estratégia ganha músculo, e como eu falei para vocês, um treino específico, tem um treino específico para fazer isso. Então, é justamente esse ponto que a minha mentoria entra, né? Então, eu trabalho de forma online, eu tenho um centro de treinamento aqui na minha cidade, Santana, e lá toda a preparação a gente faz, tanto eu quanto a minha esposa, a gente que prepara a nossa equipe. Então, a gente sabe que hoje tem muito profissional que não tem essa leitura. Então, a gente precisa fazer um preparo legal para os clientes poderem chegar e saber que a gente faz uma coisa diferenciada, tá entendendo?
sempre focando em legal. resultado. Meu lema aqui é resultado. Muito legal, a pessoa não precisa vai de... fazer alguma coisa comigo só por fazer. Não, eu vou pegar no pé dela, com certeza. Pode ter certeza disso. Legal saber disso, muito bom. Mais uma perguntinha aqui, o pessoal perguntando sobre calistenia. O que você acha? A calistenia, né, para quem quer melhorar tendão, flexibilidade, core, ela é ótima, entendeu? Com certeza dá para incluir. Mas para quem quer ganhar músculo, é o treino de força. Eu digo sempre para as pessoas, cara, tu gosta de calistenia? Pô, eu gosto. Então associa ela, a calistenia, ao treinamento, entendeu? Específico para você desenvolver sua força. Sabe por quê? Porque você já está fazendo a calistenia, está melhorando seus tendões, está melhorando. Porque a calistenia é isso, né? Você usa muito a estrutura de tendão, de core, de força. Mas só que para termos de ganho de massa magra, a pessoa não vai ter tanto resultado. Ela pode ter logo nos primeiros meses ali, mas depois só vai trabalhar com o peso do corpo, então como é que ele vai conseguir fazer um princípio de sobrecarga? Como é que ele vai desenvolver uma periodização? Ele não vai ter. Então, é sempre bom sempre associar ali o treinamento de força a outras atividades para aí a pessoa ter todos os, digamos assim, todos os benefícios que a gente pode ter. O pessoal perguntando aqui se o treino de força ajuda na dor lombar. Também, entendeu? Ajuda, entendeu? Como eu falei, o deadlift é um dos exercícios que são menos feitos pelas pessoas nas academias. Quando a pessoa aprende a fazer o deadlift de fato, ela fortalece essa região da lombar todinha, que é o quadrado lombar, o quadril e o glúteo. Quando ela consegue fortalecer isso, na maioria das vezes as dores na lombar é porque o glúteo é enfraquecido, tá entendendo? Se teu glúteo começa a enfraquecer, o que acontece? É como se os tendões começavam a puxar a lombar. Por isso que a pessoa acaba sentindo dor. Então, se você colocar o treinamento de força com o exercício, tipo, principalmente o levantamento terra, na sua rotina, com certeza a pessoa já vai melhorar essa dor na lombar. E a mobilidade também, né? Lembrando disso. Beleza, deixa eu ver o que mais tem de pergunta. Tem alguma pergunta aí, Cobra, na timeline sobre essa parte mais física aí? Porque eu vejo o pessoal está perguntando bastante sobre a carnívora, que daí eu vou deixar mais para o final. O pessoal perguntando como é que faz para controlar essas 1.500 calorias aí, Amorim, que você falou, para fazer esse corte. Aí tem que colar na mentoria aqui, né? Que a gente ensina tudo. Aí, pessoal. Porque é uma coisa nem todos os segredos serão revelados. Complexa, né? Assim, entendeu? Tem muito cálculo por trás, tem que analisar, pessoal, o perfil da pessoa. E a gente tem que ter um feedback, assim, mais de perto, né? Porque, assim, calcular, dar um cálculo preciso, a gente sempre tem que respeitar também a questão da individualidade da pessoa. Né? Pessoal, atendimento individualizado. Amorim, é só passar direct para ti aí, para quem quer fazer o atendimento? Okay. Pode mandar então, aí o direct que a gente conversa, né? A gente faz a indicação aí do trabalho. A minha bio tem o meu e-book da testosterona. Se o pessoal quiser conhecer o meu trabalho, pode ir lá também. O desafio carnívoro que eu estou fazendo agora muito, né? Eu acredito que o Cobra também deve fazer essa pegada, né? Também, né? Cobra gosta de fazer, né? Desafio carnívoro é muito bom, né? Pra gente ensinar as pessoas como entrar na carnívora. E aí eu tenho já uma metodologia própria ali também de incluir a galera. E essa pegada de desafio também é muito boa, né? Porque as pessoas estão lá postando prato, a gente tirando dúvida. Aí a pessoa mostra que ela teve a reação dela. Pô, essa semana que eu passei mal, mas já tô melhor. Eu tomei água com sal, então a gente acaba tendo muitos depoimentos e aí a gente acaba se ajudando, né? Então essa pegada do desafio é muito boa. Então eu tô fazendo muito, até para as pessoas conhecerem mais o trabalho, conhecerem a dieta, conhecerem a carnívora, conhecer o trabalho de mentoria que eu venho desenvolvendo. Basicamente é uma coisa que eu venho fazendo muito hoje. A Lua tá aí também na live, a Lua. A Lua tá. Ferrari. O pessoal perguntando aqui sobre suplementação, tá? Eu não vou responder porque nós fizemos uma live maravilhosa com a Lua.
vocês vão lá no nosso YouTube do Bate-Papo Carnívoro e localizem a live do Bate-Papo, que vocês vão ter todas as respostas sobre suplementação, tá, pessoal? Assistam. Vocês vão ter, além de ter as informações sobre suplementação, vocês vão ganhar mais informações ainda de conteúdo. O que mais que tem aí de pergunta, Cobra? Tem uma pergunta aqui da Karine Meira. Estou fazendo carnívora, na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Estou fazendo carnívoro em jejum, mas quando faço jejum, bloqueia meu emagrecimento. Sim, aí tem que ver qual é a situação que está envolvida, está bloqueando. Aí ela pode estar com uma alguma resistência da leptina. Exatamente. Entendeu? Tem pessoas. É que, gente, cada organismo é diferente. Vocês têm que ir avaliando. Talvez você tenha que não fazer tanto esse jejum, dar um tempo aí, né? Deixar o corpo se reestruturar. Não ficar insistindo tanto no jejum, porque, na verdade, a estratégia carnívora, ela mimetiza o jejum, né? Sim. O jejum, ele vem como uma ferramenta para somar aqui, não como uma necessidade, né? Então, para quem está na carnívora estrita, principalmente, se você está tendo essa dificuldade, segue fazendo faz o seu café, não faz jejum tão prolongado, dá uma quebrada nisso. A minha dica seria essa. O que você tem para dizer aí mais, amor? Ou Cobra? É como o Amorim falou, né? O jejum, ele vem da supernutrição. Você comeu tanto, que você ficou tão saciado que você não tem fome, aí você faz o jejum. E não passar fome. Não é, vou ficar com fome, vou ficar com fome, vou ficar com fome. É o contrário. É uma coisa que as pessoas sempre colocam a carroça na frente dos burros, né? Para fazer, a gente faz o jejum antes de comer. Então, primeiro a gente come e depois, naturalmente, você faz o jejum por você estar nutrido. E a gente tem uma live sobre jejum que nós fizemos há 15 dias atrás aí, né, Cobra? Com a Fê da Cetogênica Portugal. Também, pessoal, tem todas as informações ali, os perigos e as vantagens do jejum. Porque a gente tem que ter essas informações. Para você que está querendo fazer uma estratégia carnívora e ser mais autodidata, procurem informação, né? Porque senão vocês vão sempre bater com a cabeça na parede, né? Vocês vão ter que se ajustar sozinhos. É o famoso atalho, né? Entendeu? O atalho é, tipo, todo mundo aí que tá na live aqui tem experiência, né, na dieta carnívora, né? Entendeu? Então, a minha pegada envolve também, um ponto que eu tô trabalhando muito é alta performance, entendeu? Mas eu pego com todo tipo de cliente, eu sei todo tipo de coisa, até porque eu também, através da carnívora, eu melhorei a minha saúde, entendeu? Então, eu consegui voltar aos treinamentos através da carnívora. Eu já ajudei pessoas que sofreram de AVC, pessoa que era obesa, pessoa que é diabética, usando a estratégia carnívora, tá entendendo? Então, a gente tem aí um know-how de possibilidades, né? Então, quando alguém contrata, a pessoa já compreende, pô, o cara tem um atalho, ele já fez. A melhor experiência que a gente tem que ter na gente mesmo, tá entendendo? Então, eu já apliquei em mim jejum longo, tá entendendo? Eu tenho, daqui um tempo aí, eu quero ver se eu faço aí no final do ano aí um jejum aí pelo menos de 15 dias, entendeu? Então, tipo, são essas coisas assim que a gente vai fazer, um jejum seco, que eu ainda não fiz também, dar um tempinho aí, pô, bora ver aqui que se eu tirar um pouco da água aqui, bora ver como é que o meu corpo vai reagir. Então, logicamente que eu faço isso porque eu já tenho um nível de consciência muito alto, né? Eu já passei por várias Faixa situações. preta. Eu já participei para mais de 20 competições de fisiculturismo. Eu já preparei para mais de 100 atletas, tá entendendo? Então, eu tenho, digamos assim, um pouco de uma bagagem de conhecimento, né, para poder oferecer à galera, entendeu? Mas tem a galera que gosta de ir na curiosidade e acaba aí adquirindo alguma coisa, né? Tipo, várias situações que eu já ouvi, tá entendendo? Então, assim, é bom sempre... Todo mundo aqui é competente, tá entendendo? Basta a pessoa querer se permitir em conhecer, contratar os serviços, entendeu? Trocar uma ideia. Porque aqui, com certeza, a gente está aqui para ajudar, né? Entendeu? A gente está aqui para mostrar o caminho certo, o caminho realmente da verdadeira nutrição humana, né? A minha primeira formação foi em arte,
tá entendendo? Hoje eu ainda trabalho como professor de arte, tu tá entendendo? Já tenho nutrição também, mas a minha primeira formação foi em arte, foi lá no início, então eu me lembro, pô, das pinturas rupestres, tá entendendo? Eu estudando lá arte rupestre, eu via lá um monte de obra, tudo quanto é lugar, o cara caçando, e aí como é que no século XXI eu estou dizendo que a carne faz mal? Então, para mim, a maior evidência que os humanos, eles prosperaram comendo carne, tá entendendo? Basicamente é isso aí. E o outro absurdo é a gente colocar a culpa de doenças modernas num alimento ancestral. Exatamente. Faz o Isso menor que é o sentido. pior. Isso que é o pior. Por exemplo, tem até aquele cara lá que ele fez uma experiência com o McDonald's, né? Ele comeu 30 dias McDonald's, Sim. ele aumentou 11 quilos, né? Inclusive, eu até fazer uns stories aí pra galera também falando sobre isso. 30 dias carnívoro, vê se você vai ficar assim. Se você vai perder peso, você vai ganhar músculo, você vai melhorar a sua saúde, você vai melhorar a sua expansão de consciência, a sua produtividade, seu libido, tudo. Então, cara, pra me dizer que faz mal, aí não faz sentido nenhum. Não faz mesmo, né? Gente, a gente tá indo para 2 horas já de live. Tem que convidar pra gente conversar. Eu vou ter que convidar o Amorim de Vai novo. vai ter que ter a segunda etapa, pô. Pode me convidar. É como eu falo pra galera, a galera que faz, olha, o menino lá, ele fez das atletas low carb. Eu já fiz a segunda live com ele. Então, assim, já tem uma terceira, é muita coisa, pessoal. É só olhar. São 10 anos envolvido com bodybuilder, assim, de competição. Então, pô, não é às vezes 2 horas de live aqui e tal. Às vezes a gente expande a galera. A gente falou de treinamento, a gente falou sobre como melhorar o ganho de massa na estratégia carnívora, a gente falou de algumas estratégias aqui. Então você vê que tem muita coisa, muita informação que às vezes 2 horas de live a gente não consegue entregar. Não dá. E a galera até o final, né? Que eu tô vendo aqui, o pessoal tá até o final. Isso aí é importante, né? Isso quer dizer que a gente tá com um engajamento legal. Isso aí, gente. É assim, ó, pessoal, a gente não consegue responder todas as perguntas. Eu procurei puxar as perguntas que tinham mais a ver com o tema, que é o que a gente tem feito nas lives, né? Na semana que vem a gente tem live com carnívoros aqui. Sim. E é uma live que a gente abre mais para conversa sobre a estratégia carnívora. Então, o pessoal que está fazendo perguntas aqui na prática da carnívora, venham, nos acompanhem na semana que vem, que a gente vai estar falando mais sobre a estratégia mesmo, né? Hoje a gente focou mais aqui no trabalho do Amorim. E a outra coisa assistam as outras lives, né? Que a gente tem várias lives. Cada uma tem um tema, tem vários profissionais, sim, então sim. Não fique só nessa, né? Assiste as outras que você vai matar suas dúvidas todas lá também. Sim. Tem no YouTube, você pode colocar no carro, no Spotify para ouvir. Bate-papo carnívoro. E aí, como eu falei para vocês, eu estou aqui disponível. A hora que vocês precisarem participar de uma live, a gente falar algum assunto a respeito, falar de tudo, falar de hormônios, falar dessa cultura fitness de hoje, esclarecer para a pessoa que a maioria das coisas que tem hoje é enganação, que na verdade a gente apresenta hoje um plano realmente eficaz e eficiente, que foge de tudo que está sendo apresentado para nós hoje. Então, assim, com certeza, se vocês quiserem a minha presença, podem me convidar que eu estou à disposição, tranquilamente. Pode ter certeza que 2 horas aqui do meu tempo, eu estou contribuindo para mais pessoas conhecerem a estratégia e com certeza também conhecerem os nossos trabalhos, não é só o meu trabalho, é o trabalho de cada um de vocês. E vocês também estão fazendo um trabalho belíssimo em apresentar a dieta carnívora, né? E também eu espero que eu comecei a compartilhar ali vocês, os meus seguidores, com certeza começaram a seguir vocês também. E isso a gente vai se fortalecendo, né? A gente vai se conhecendo melhor e com certeza a gente vai ampliar, né, mais essa estratégia. Daqui a pouco vai ter tanto carnívoro, mano, que os caras vão olhar assim, mano, vamos parar com essa onda de querer proibir carne, tá entendendo? Amorim, eu penso assim, velho. A gente tem que dar as mãos e lutar juntos mesmo, porque o inimigo é poderoso demais. Exatamente. O inimigo é poderoso demais.
né? Pra gente tomar um ban, pra gente tomar uma veganada na cara, não custa nada. Mas a gente está ajudando aí o pessoal a acordar, a sair dessa Matrix e enxergar. Com certeza, eu já ajudei muito vegano a sair. Inclusive, eu tenho um aluno de mentoria que ele era ex-vegetariano, entendeu? E ele passou todo. É o Rodrigo, tu tá entendendo? E o Rodrigo, ele passou toda uma problemática, porque quando ele iniciou o processo de treinamento, ele sofreu um estiramento no posterior de coxa dele, porque ele tava tão fraco, mas tão fraco. Aí eu falei pra ele, mano, vamos devagar. Vamos dar uma melhorada aí nos carboidratos, vamos na carnívora mesmo, raiz. E vamos manter aí os treinos de mobilidade só. Porque ele só no treino de mobilidade ele sofreu uma luxação. Só para te ter uma ideia, entendeu? Então, uma dieta vegana, dizer que o veganismo vai te trazer saúde, cara, é doido. Eu tenho um monte de gente aí que eu tirei do veganismo, cara. Um monte de gente. Porque eu tenho paciência. Às vezes eu vejo o pessoal jogando pedra, aí eu vou lá, troco uma ideia, começo a mostrar as evidências, começo a falar com a galera. Aí a pessoa olha assim, pô, realmente eu vou tentar mesmo, Amorim, tá certo e tal. E a pessoa, ela entra pro carnívoro, em um mês ela começa a ver uma resposta na saúde diferente. Porque o veganismo ela sente é para a vida voltar. Ela sente a vida voltar. Exatamente. Isso é fato mesmo. Eu já ajudei muita gente com as minhas publicações. Hoje não, hoje eu tô focado exclusivamente em levar a dieta carnívora, o treinamento de força, a questão da melhoria dos hormônios, entendeu? Que são assuntos que a gente tem que falar mais também, porque as pessoas acabam não conseguindo ter resultado, porque esses 3 pontos não são falados constantemente. E no mundo do fisiculturismo, tu nem ouve isso, entendeu? Não é à toa que a gente volta e meia o pessoal médico falando que cetogênica não presta, que jejum não presta, que isso não presta, que nunca viu um bodybuilder e aquela coisa toda. E assim a gente vai ouvir. Deixa eu fazer uma última pergunta, Amorim. A gente vê muito pessoal, os competidores, né, de bodybuilder, no final da vida, acabando tendo alguma complicação de saúde, alguma condição de saúde. O carboidrato, esse excesso de carboidrato, esse excesso de, às vezes, talvez, também de suplemento, de hormônio, de anabolizante. Como é que é a sua visão disso hoje? Você que é o cara do meio. Para mim é uma visão muito triste, né? Porque o fisiculturismo que eu conheci, ele não tinha isso, né? Entendeu? Então, ele era um fisiculturista lifestyle, né? Você via os bodybuilders lá no passado tomando sol na praia, o cara andando de bike, o cara fazendo desafio de força, entendeu? Comendo comida de verdade, não existia suplemento na época, tá entendendo? Então, assim, os hormônios que tinham eram muito poucos, né? Para o que hoje a galera tá usando, entendeu? E, consequentemente, o que eu defendo aqui é um fisiculturismo realmente pautado nos pilares do desenvolvimento humano. E eu mostro para as pessoas, quando a pessoa ela entra no processo, ela vê que, pô, mano, eu não imaginava que era assim. Porque eu sempre pensei na saúde. A alta performance, ela pode caminhar também com a saúde. A gente tem condição de fazer isso aí, entendeu? Inclusive, para mim, isso é uma crença, porque quando se fala em alta performance, o cara já vem logo na cabeça dele, opa, é recurso ergogênico, hormônio, o cara deve usar isso, deve usar aquilo. Mas quando você faz a verdadeira performance humana, você tem resultado e você tem saúde. Isso é fato. Entendeu? Então, eu com certeza, eu discuto muito a respeito disso. Eu venho conversando... E quem não faz, tem muita gente focando nessa performance fake aí e tá se ferrando muito nisso aí lá na frente, né? Sim, exatamente. Na frente, o cara se ferra. Muita gente mesmo. Entendeu? Muita gente mesmo, entendeu? Então, assim, mas a gente um trabalho de formiguinha. Eu vejo muito... Tem uns caras fortão aí, né? Que o cara, quando ele tem muita massa muscular, quando ele come muito carboidrato, ele realmente não vai ganhar gordura. Sim. Mas isso não quer dizer que ele não está metabolizando todo aquele açúcar no sangue dele. Sim. Concorda comigo? Exatamente. Mas tem um ponto chave, lesão, entendeu? A maioria dos atletas que consomem muito carboidrato tem problema com rompimento de músculo, entendeu? Porque o tendão é fraco, não faz o treinamento de força e come muito carboidrato, entendeu? Então, por exemplo, eu peso em torno de 85 quilos. Eu carrego peso, né? Assim, de atletas
tem atleta brasileiro de 110, 120 quilos que não consegue carregar a quantidade de peso que eu carrego. Tá entendendo? Por quê? Porque eu não coloco o carboidrato como base na minha alimentação, então automaticamente eu preservo e fortaleço melhor as minhas articulações. Tá entendendo? Então, hoje a gente vê muito a falta de fundamento de treinamento, de força, de melhoria de tendão, melhoria de flexibilidade, melhoria de core, tá fazendo uma geração de atletas perderem logo, assim, se aposentarem logo. Lesão, né? O Amorim deu uma travadinha de novo. Vamos ver se ele volta aí. A gente estava fechando aqui 2 horas. Eu só tô com medo, não quero deixar passar 2 horas, porque eu tô com medo de não conseguir salvar essa live. Depois o pessoal me mata. Vamos ver se o Amorim retorna aqui pra gente se despedir. Vamos ver se a conexão volta do Amorim. Pessoal, aqui, ô Cobra, você quer aproveitar para fazer um jabazinho aí do seu curso, enquanto a Morinha volta? Sim. Pessoal, a gente também tá com um método, tá na minha bio. Esses dias deu um pau aí, não tava ficando na bio, mas tem lá na bio um método, né, que é uma forma para você iniciar, fazer a transição e decolar na estratégia carnívora, um método simples, em vídeo. Tem um módulo do Henrique Altran, falando sobre a evolução da alimentação humana. Tem um módulo da Alessandra sobre gatilhos mentais e neurociência aplicada para essa mudança de mindset para a estratégia carnívora. E tá lá. Quem quiser tirar dúvida, quiser saber mais, pode mandar um direct que eu respondo. E quem quiser conhecer o método, é só ir lá no link da bio do meu perfil, que tá lá o método, tá? Bem bacana. Várias pessoas estão elogiando muito, gostando, falando que é rápido, simples, prático, direto ao ponto. A intenção foi essa mesmo. Isso tá aí, gente. O Amorim acho que não voltou, gente. Vamos nos despedir, né? Eu acho que travou total e ele tá na minha tela, mas eu não consigo puxar. Sensacional. Deixa eu agradecer, Amorim. Depois você vê esse vídeo gravado. Muito obrigado, cara, pela presença, viu? Pô, é esclarecedor. Nós somos evidência. Você mais que todos, né? Mostrando aí que quanta gente fala mito e me bate. Eu tenho apanhado muito, que as pessoas falam, mas não tem como pegar peso, não tem como ficar forte, não tem como fazer hipertrofia. Tá aí, comprovado, ele, mas não sei quantos alunos, vários exemplos que ele deu. Muito obrigado, Morim. E a gente tem que marcar a próxima. A gente já tem que começar deixando a próxima agendada. Isso aí, só que a gente está com uma lista enorme. Agora acho que vai ser pro ano que vem. A gente está bastante pessoas para chamar, mas vamos ver se a gente consegue programar um retorno aí do Amorim para a gente falar um pouquinho mais sobre hormônios, então, né? Quem sabe? Isso. Aí ele vem, aí na próxima ele vem com um tema. Isso. A gente solta o pessoal aí, o pessoal dizer qual o tema que vocês querem ouvir, ele já vem num tema certo. Isso, vamos programar assim. Tá, Amorim? Gratidão, tá? Foi maravilhosa a live, muito esclarecedora. Acho que quebramos paradigmas aqui, né? Então, gente, obrigado pela presença de todos. Até a semana que vem. Estejam aqui com a gente, que vai ter mais live. Tchau.